Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é deserto. Isso mesmo, deserto. Para isso nós vamos usar o texto sagrado que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, versos 1 a 18. E depois eu deixei aqui mais uns 3 ou 4 versículos falando sobre o deserto. O deserto é estreito, né, meus irmãos? O deserto é lugar onde a gente aprende a orar. O deserto é onde Deus fala com a gente. Às vezes Deus leva para o deserto para louvar o nome dele também. Você sabia que o deserto é lugar de louvar? Sim, se a gente ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 5, versos 1, nós vamos ver que lá também o povo ia adorar Deus no deserto. Deixa eu ver, irmão, que a minha mente é pequena, deixa eu ver se é isso mesmo. Mais tarde Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Então, meus irmãos, o deserto também é lugar de louvar a Deus, sabe? Às vezes Deus leva a gente ali para o deserto, sabe? Porque Ele quer algo mais com a gente. Às vezes o deserto, a gente está sofrendo, mas Deus está trabalhando no deserto. Então no deserto nós aprendemos através das escrituras sagradas, como eu acabei de dizer, em Êxodo capítulo 5, que o deserto também nós temos que louvar a Deus. Por quê? Ninguém fica no deserto. O deserto é lugar de passagem. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelo deserto e foi no deserto que eles foram ensinados para poder chegar na terra prometida. O que a gente aprende? Deus não vai nos dar uma bênção, algo seja espiritual, o dom da palavra, a ciência da revelação, sabe? O midrash da palavra, das escrituras, texto sagrado, midrash judaico. Deus às vezes não vai dar nada para o homem se primeiro ele não for para o deserto. Às vezes o seu deserto que Deus está te deixando é no lugar que você está somente lendo as escrituras, você está somente em oração. Às vezes Deus fechou as portas para você e você está no deserto. Mas todo deserto é lugar de passagem e aprendizado. Não podemos esquecer. O deserto é lugar de passagem e aprendizado. E aprendemos também que temos que louvar a Deus no deserto. Porque no deserto Ele também não deixa faltar nada. Ele mandou o maná do céu, Ele tirou a água da rocha, as sandálias dos pés não envelheceram. E tem mais, a Bíblia diz que nem cobras e escorpiões, que se você for ver alguns estudos aí, tinha muitas cobras e escorpiões na terra, na areia do deserto. Não foram picados, não sofreram nada. A gente só vê que o povo faleceu. Por quê? Por falta da desobediência. O povo desobedeceu às ordens de Deus. Mas nem o calor do deserto Deus deixou o povo sofrer. Deus mandava nuvem, porque nós sabemos que lá para Israel, Jerusalém, né, meus irmãos, é muito quente. Então o povo caminhava no deserto e Deus mandava nuvem para refrescar, né? E de noite tinha coluna de fogo, porque a gente sabe também que Israel é assim: de dia é muito quente e de noite é geada. Então Deus cuidou do dia no sol e com a geada da noite. Não estragou as sandálias dos pés. A gente não viu ninguém, a Bíblia não relata que ninguém morreu, a não ser pela desobediência a Deus. Então, meus irmãos, o deserto, ele é bom sim, porque o deserto é lugar de passagem. E saindo do deserto, nós entramos na terra de Canaã. Ou seja, a Bíblia diz que a terra de Canaã é a terra prometida, né? Que Deus prometeu aos teus Abraão, Isaac e Jacó, e depois de 430 anos Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Só que antes de entregar a bênção para mim e para você, uma coisa é certa: temos que passar pelo deserto. Às vezes você está pedindo algo para Deus e ainda não chegou. Talvez seja o deserto do aprendizado. Talvez você está querendo algo muito de Deus, as coisas não estão se encaixando na tua vida. Você está fazendo e você fala, mas não está dando nada certo. Talvez seja o deserto. Quem é pregador da palavra, aquele que tem o chamado de Deus,
que para pregar, para orar, um levita, um chamado mesmo de Deus, de uma igreja séria, sabe o que eu estou falando? Que o deserto não é brincadeira. Deus te põe no deserto, Ele te sustenta, não deixa faltar nada, mas no deserto você tem um aprendizado, né? Você ali é um aprendiz do Senhor Jesus Cristo. Ali nós vamos aprender algo com Deus, Ele vai requerer algo de nós. E sempre que você estiver no deserto, preste muita atenção. Procure se limpar do máximo do que desagrada a Deus. Seja o que for, sabe? De repente tem algo que para você é simples, mas Deus não quer que você faça mais isso. Então, quando você estiver no deserto, procura dar uma olhada e vê, olha para você e fala: Senhor, o que está desagradando aqui? Se você acha que não tem nada que está desagradando, continua, que você está caminhando no caminho certo e logo logo você entra na terra prometida e vai receber as bênçãos. Antes de ler esse texto aqui, de Deuteronômio 8, verso 18, vamos ver o que eu coloquei aqui. Em Mateus 4:1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No deserto nós somos tentados também. Às vezes o sofrimento é grande, você fala: Senhor, misericórdia, estou no deserto, estou passando uma luta braba e ainda estou sendo tentado. Sim, como eu disse, o deserto é lugar de escola. No deserto você vai ser tentado e no deserto você vai ser provado. Senão você não vai receber o carimbo de Yahvé, o carimbo de Jeová, o carimbo que ele diz para Moisés: qual o teu nome? Como que eu vou dizer ao povo de Israel, aos filhos de Israel, se perguntarem com quem eu falei, qual é o teu nome? Moisés, você diga para ele que eu sou. Eu sou ontem, eu sou hoje e amanhã eu também sou. Então, meus irmãos, o deserto é lugar de ser tentado, o deserto é lugar de louvar a Deus, o deserto é lugar de a gente ficar de boca fechada, porque a Bíblia diz em Tiago que a ira não traz a justiça de Deus, né? Então, se a gente ficar irado, a justiça de Deus retrai, se a gente ficar calado, Deus opera a justiça. No deserto é lugar de ficar calado, louvar a Deus, e é lugar de ser provado também. Então, se você está sofrendo e sofrendo muito no deserto, fica tranquilo que Deus está te provando. Deus não vai entregar bênção para ninguém se não tiver alinhado com Cristo. E dependendo da obra que Ele tiver contigo, pode ter certeza, meus irmãos, vai ter sofrimento. Eu estou falando aqui, não estou brincando, porque eu gosto de ler as Escrituras. Não vou falar aqui quanto tempo eu leio por dia, porque isso é a glória de Deus. Mas eu sei que se você for de uma igreja séria, não é brincadeira não. Papai vai deixar você bem bonito mesmo. Como diz a Bíblia, há vaso de honra e de desonra. Ele vai te preparar para um vaso de honra. Então aqui em Mateus 4:1 nós vimos que no deserto também nós somos tentados pelo diabo. Em Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde foi orar. O deserto, meus irmãos, as coisas não estão acontecendo, a porta não está abrindo, a bênção não está chegando. O deserto é lugar de orar. Ore, aproveita, ore, fale com Deus. Sabe, pede: Senhor, o que o Senhor quer de mim, meu Pai? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer mais de mim? Sabe? E Deus vai aos pouquinhos, vai te limpando. Em Marcos 6,31, havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O deserto é o lugar também de Deus tirar a gente de muitas coisas do mundo, sabe? Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas do mundo, Marta e Maria, sabe? Preocupado com a casa, com o emprego, com a empresa, preocupado com os filhos, preocupado com o dia de amanhã, que Jesus diz: ei, vem um pouquinho para o deserto, vem um pouquinho para o deserto para você descansar comigo, vem para cá porque você está muito atribulado, você está muito preocupado com as coisas do mundo, você está muito preocupado com o dinheiro, e se vai dar certo ou não. Vem um pouquinho para cá, vem para o deserto comigo. O deserto é lugar de se chegar a Deus e ter descanso, porque às vezes a gente quer tanta coisa, faz aqui, faz ali, e esquece o principal, que é a palavra de Deus. Não podemos ter relaxo com a palavra de Deus, não podemos ter relaxo com Deus, não podemos ter relaxo na obra de Deus, não podemos ter relaxo com as coisas de Deus. Então o deserto é na onde Deus te tira
da onde você está tão corrido que não tem tempo nem de comer, e ele diz: vem para o deserto que você está precisando descansar um pouco. Vem para o deserto que a gente está precisando ter um particular. Isso que nós vimos aqui em Marcos 6,31, onde o povo eles não estavam tendo tempo nem para comer, os discípulos de Jesus. E ele vai para o deserto para que descanse um pouco. Em Salmo 78,40, quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. No deserto, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para não entristecer o coração de Deus, como o salmista está dizendo. Quantas vezes entristeceram, né? Rebeldes contra ele no deserto, se rebelaram. A gente sabe que no deserto o povo se rebelou contra Deus. Faltou água, queria água. Era o maná, que outra vez queria comer carne. No deserto, irmãos, a gente aprende que temos que ficar quietinho, porque as bênçãos vão chegar. As bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, ela vai chegar. No deserto não tem como você sair. Você pode olhar para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. É deserto. Temos que fazer o quê? Louvar, agradecer, orar, buscar a Deus, porque ninguém vai sair do deserto se não for por Jesus Cristo. Você pode ter a bússola que for, você vai andar, mas para tirar do deserto e levar para a terra de Canaã, para entregar as bênçãos, é só Deus. E deserto é lugar de aprendizado. E nós vamos ler esse texto sagrado agora, Deuteronômio 8, do 1 ao 18, e vamos aprender também que quando Deus nos tira do Egito, a gente passa pelo deserto, que é a escola de Deus, que é a faculdade de Deus, a faculdade das faculdades. Quando a gente passa pelo deserto, que a gente entra na terra de Canaã, a Bíblia vai nos alertar também para a gente não nos esquecer do Senhor, porque tudo que nós conquistamos não foi com a força do nosso braço, e sim, tudo veio do trono de Deus, tudo veio dos céus, foi Deus que nos abençoou. Então, meus irmãos, vamos ficar atento com o nosso deserto. Se você está no deserto, não murmura. Se murmurou, peça perdão para Deus. Se você está louvando, fica tranquilo que em breve Deus vai te tirar do deserto. Se você está trabalhando muito, Deus te deu uma empresa, Deus te deu algo e Deus vê que você está muito corrido, você vai abandonar Ele, Ele faz igual Marcos 6,31. Se não tiver tempo nem para correr, para comer, Ele vai falar: vem comigo, vem um pouquinho para o deserto que você precisa descansar. Você está esquecendo as escrituras sagradas, você está esquecendo da igreja, você está entrando na igreja com relaxo, você entra na igreja e está preocupado com o WhatsApp, Facebook e Instagram. Venha, eu quero um particular. Tome cuidado, viu, meus irmãos? Temos que tomar cuidado com o deserto. Então vamos ler as escrituras sagradas, o que diz? Deuteronômio 8, do 1 ao 18. Portanto, tendes cuidados de obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno a cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. Trazei sempre viva a tua memória a maneira como o Senhor, o teu Deus. Olha o que Moisés diz, meus irmãos, em Deuteronômio, que significa a repetição das leis. Trazei sempre viva a tua memória a maneira que o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. Ele está dizendo para o povo não esquecer que eles andaram esses 40 anos no deserto, não faltou água, não faltou pão, não estragou nada. Moisés faz isso, e isso é um alerta para a gente. A gente nunca pode esquecer quando comia pãozinho de 5 dias, pão duro. A gente nunca pode esquecer quando era um Zé Ninguém, era um pé rapado. Nunca podemos esquecer da misericórdia de Deus em nossas vidas. É isso que o escritor sagrado está dizendo. E conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para vos tornardes humildes e provardes, a fim de provar todas as intenções do teu coração, se estava decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele te humilhou. Irmão, o deserto é lugar de humilhação, para a gente virar homem cristão e mulher cristão, sabe? Homem de oração, mulher de oração, levita é levita, pastor é pastor, missionário é missionário. Deus nos humilha para a gente ficar reto perante Ele. E Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Isso é a fé, né?
As vestes que usava não se envelheceram, tampouco teus pés incharam, durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educava. Olha só, meus irmãos, deserto é lugar de educação, Ele vai nos educar. Educava como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Eis que o Senhor teu Deus vai fazer herdar uma boa terra, repleta de riachos e tanques de águas, e fontes que jorram nos vales e colinas, terras que produzem muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não sentirá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobres de colinas. Veja só, meus irmãos, que as bênçãos só chegam antes de passar do deserto. Você não vai receber nada grande de Deus, nada espiritual, o dom da palavra, a ciência da palavra, o dom de louvar, nada, se não passar pelo deserto de Deus. O deserto é o lugar de aprendizado. Agora o versículo 10. Comerás e ficarás satisfeitos, e bendirás ao Senhor teu Deus na terra que Ele te dará. Olha só, irmãos, isso é o que? Gratidão. Sabe, louvar a Deus, agradecer. Saímos do Egito, passamos pelo deserto, chegamos na bênção. Senhor, muito obrigado. Só o Senhor é Deus. Contudo, tende cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não te esqueça do Senhor. Isso acontece muito. Crente gosta de receber a bênção, e quando recebe, é um culto de ação de graça, faz uma média ali, ó, já era. Tem muitos que escondem até a glória de Deus. Irmão, terrível coisa é esconder a glória de Deus. A ti mesmo, a fim de que não te esqueça do Senhor teu Deus, e não te deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Olha só, meus irmãos, nós recebemos a bênção e temos que continuar na presença do Senhor, para continuar caminhando com Cristo. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, olha só, o povo passou fome, vai para uma terra que mana leite e mel, e Moisés está dizendo, toma cuidado, hein, quando vocês estiverem de barriga cheia. Crente de barriga cheia tem o costume de abandonar papai. Crente que ganha casa na praia, que ganha sítio, que ganha carro novo, que ganha empresa, ó, papai, quando der eu venho, quando não der eu não venho. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nela, havendo-se multiplicado o teu gado e o número de tuas ovelhas sendo aumentado, e multiplicando-se também tua prata e teu ouro e tudo o que tiveres, que o teu coração se ensoberbeça e venha te esquecer do Eterno, teu Deus, que te faz sair livres da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigo deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais. Olha só, meus irmãos, Deus nos põe no deserto, mas Ele nos cuida. Ele dá água, dá comida, dá as condições necessárias para a gente caminhar no deserto. E não deixa nenhum mal nos acontecer. Olha que interessante, meus irmãos. Só Deus mesmo, para jogar o camarada no deserto e não deixar nem cobra nem escorpiões acontecer nada com eles. Que o Eterno teu Deus que te faça sair livre do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e numa terra seca e hostil. Ele tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná, que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar. Deserto é lugar de prova. E para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Olha só, meus irmãos, o deserto é melhor para nós mesmos. O deserto não é melhor para ninguém, não é melhor para o teu vizinho, para o teu pastor, para ninguém. A Bíblia está dizendo que o deserto é melhor para nós mesmos, é uma escola de Deus para a gente caminhar na vida. É uma breve escola de Deus para caminhar na vida. Ó, para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo, minha força e meu poder do meu braço me conquistaram estes bens e riqueza. Antes, te recordas do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força e capacidade para produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se consta claramente. Olha só, meus irmãos, deserto.
lugar de escola, lugar de aprendizado, aprendizado para nós mesmos. Deserto, Deus nos guarda das serpentes, escorpiões. Deserto, Deus nos guarda do sol quente, da geada. Ele dá água, Ele dá o maná, Ele nos dá roupa, Ele nos dá condições necessárias